Olá, meu nome é Lucas e eu vou estar apresentando hoje o trabalho 2 da disciplina de Física 1, ministrada pela professora doutora Ariana de Campos. Faz parte do grupo 11, que é composto pelo Guilherme Henrique Morotti de Gil, Clever Augusto dos Santos Costa, e o Lucas Araújo e Otávio Gomes de Mello. Nós somos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e cursamos Engenharia Química. O assunto desse trabalho, desse projeto, é a importância da física na engenharia, ou seja, na nossa engenharia, a engenharia química. Esse projeto foi proposto pela professora doutora Ariana de Campos e contou com a participação do professor doutor Geoffrey Roger Pointer Melpas, que ajudou a nós a elaborarmos mais o nosso trabalho por meio de uma entrevista. Certo? Antes de falar da física na engenharia, eu queria comentar da física um pouco antes, um pouco no passado. Quando eu falo de física, eu lembro primeiramente sobre Isaac Newton, que é o pai da física moderna. Realizou feitos que impactam na atualidade até hoje, com foco aí na física e engenharia. Ele fez feitos, na verdade, que impactam em toda a ciência, mas para a gente quer o foco aqui na física e na engenharia. Desenvolveu a base do cálculo diferencial integral, um ramo da matemática que possui dinamismo, vai estudar movimentos, variações, quantidades, etc. Atualmente o cálculo é fundamental em diversos campos, como por exemplo a física, tanto na parte da mecânica, suas variações, a parte de eletromagnetismo, e a química, que a gente tem a parte de termoquímica, as variações de trabalho, pressão, volume e tudo mais dentro da parte aí das reações, certo? Bom, o que eu queria falar? Que antigamente, tanto a física como a química, elas eram mais unidas. Um cientista, antigamente, ele não estudava especificamente só a física ou especificamente a química. Eram campos interligados. Por exemplo, a Marie Curie, que ganhou 2 Nobéis, que foi tanto na parte de física quanto na parte de química, que foi um feito aí grandioso, né, para a nossa história. Bom, tanto antigamente quanto também aqui na mais recente na UFSCar, na época dos físicos, né? As pessoas estudavam, cientistas estudavam tanto a parte física quanto a parte química em conjunto. O que eu quero trazer para a gente essa interligação da física e da química na nossa engenharia, mas eu vou chegar lá. Primeiro eu queria falar agora, dando um grande salto para a engenharia química. Engenharia química nada mais é do que uma engenharia de processos. Atualmente, é um ramo da engenharia que vai fazer pesquisas e processos que envolvam alterações físicas e químicas nos materiais. O desenvolvimento de áreas da física, como a termodinâmica, que possibilitaram a compreensão dos mecanismos das reações químicas, são grandes áreas que há necessidade desse entendimento da física para poder atuação. Um exemplo disso é o craqueamento catalítico na indústria petroquímica. Dentro da indústria petroquímica nós temos diversas funções, diversas reações, diversos processos, principalmente, onde o engenheiro químico atua. Esse craqueamento catalítico nada mais é do que você usar calor, pressão e um catalisador para a quebra de hidrocarbonetos para eles ficarem mais leves e menores, certo? É uma parte bem importante aí dentro da indústria petroquímica, um dos processos que vão levar ao final ali de uma das partes do petróleo, né? Enfim, só para entender que a gente usa tanto a pressão e o calor, que são partes da termoquímica, da termodinâmica, certo? A gente usa a parte de catalisador, que é a parte de cinética química, também outra coisa estudada pela engenharia química, e a parte de quebra de hidrocarbonetos, que também há um conhecimento aí de química orgânica, mas não vem ao caso aqui. Bom, a física no curso de engenharia química. As disciplinas do curso de engenharia química que dependem diretamente da física são os laboratórios de física, ou seja, você depende da física 1 para entender aqui a física, né? No geral, todos os tipos de física, não só a física 1. A eletricidade aplicada, você depende de entender conceitos da eletricidade, principalmente o que traz ali o Halliday no volume 3, para poder aplicar isso. A mecânica dos materiais, por exemplo, você tem que entender a parte de mecânica, que é a parte, por exemplo, do volume 1 do Halliday, para fazer ali o diagrama de forças dentro de um plano tridimensional.
de qualquer material, né, no geral. A física 1 e a física 3, para nós da engenharia química, não temos a física 2, porque nós estudamos a termodinâmica 1 e a termodinâmica 2, que seria ali o estudo que a física 2 traria para a gente. Mas a física 1 traz a parte de mecânica, né? E a física 3 de elétrica também, né? Mais algumas coisinhas juntas, mas para nós a parte importante está voltada a isso. E a termoquímica, que vai trazer a fisicoquímica, a termodinâmica, enfim. A gente também tem a física como um correquisito, ou seja, coisas que vão andar juntos ali. A disciplina física está diretamente ligada ao curso de engenharia química, que é o que eu vim comentando ao longo de toda a apresentação. Uma das disciplinas que depende muito de física é na parte de fenômenos de transporte 1, 2 e 3. Fenômenos de transportes, a gente tem que analisar um fluido, né? Como é o comportamento desse fluido, como é o escoamento desse fluido. O que a gente tem que analisar, fazer um diagrama de forças, o que está atuando, se é uma força de arrasto, se é uma força-peso. Então, são diversos fenômenos físicos que você tem que analisar dentro desse fenômeno de transporte. Além dessa disciplina, temos a físico-química, que vai utilizar muitos conceitos da física, pois é uma disciplina onde mistura a disciplina de física com a química. Ou seja, a gente pode ter reações, a gente pode ter variações de trabalho, de entalpia, de energia interna, que são coisas da física. Citando mais algumas disciplinas que dependem da física, a gente pode ver a operação unitária, que são operações aí de primordiais em processos, são uma parte do curso mais para o finalzinho, que é a parte onde você vai operar realmente num processo dentro de uma indústria. A engenharia de processo, que envolve mais a parte de balanço de massa, tanto com reação e sem reação, você vai ter cálculos de vazões. Temos a cinética química, que é o que eu falei sobre catalisadores, velocidade de catalisação, o que vai estar influenciando esse catalisador. A gente também tem os cálculos de reatores, que vai desde o início ali da formação de reator até todas as variáveis que podem ocorrer até a formação disso e os cálculos propriamente dito, certo? Bom, para dar continuidade na apresentação, eu vou passar a palavra para o Otávio, para ele falar um pouco mais da física e também trazer a parte mais aplicada do conceito, certo? Bom, não dá para falar de engenharia química sem tocar no assunto termodinâmica. Ela é uma disciplina que sem peso na consciência nenhum dá para dizer que é física inteiramente em sua essência, porque ela estuda os fenômenos e as leis que regem a engenharia química por todo, desde trocas de calor até mesmo trabalho, envolve toda essa transferência de energia. A física na prática, ela quer dizer, vamos supor, essa prática como uma relação industrial. A física, ela está intrinsecamente ligada aos processos físico-químicos entre os reagentes, os produtos e as perdas, conservações de energia, está ligada à massa. A indústria petroquímica, a gente pode estar falando dessa indústria aqui diretamente ligada a uma disciplina da engenharia química, que é o fenômeno de transporte. Em fenômeno de transporte 1, a gente estuda o escoamento de fluidos. A gente pode ver aqui, ó, que é o perfil de velocidade do fluido, o perfil de tensão do fluido. É física pura, é totalmente física. Física na área de pesquisa. Eu creio que é a forma mais básica, mais didática de se relacionar à física, certo? Porque por meio de experimentos, de hipóteses, junto com a matemática, a gente pode inventar e reinventar a física, né, digamos assim. E aqui estão as referências.